Olá, hoje é 11 de setembro, data em que é celebrado o Dia do Árbitro de Futebol. Julivan Moraes apita e há 9 anos ele apita no estado de São Paulo e está na área do estúdio do Jornal Terceira Visão. Boa tarde, Julivan. Boa tarde. Tudo bem? Hoje é dia 11 de setembro, é celebrado o Dia do Árbitro de Futebol, e que é uma profissão das mais complicadas, né? Porque ela lida com uma das maiores, se não a maior paixão do brasileiro, que é o futebol, né? Mas, por outro lado, dentro dessa maior paixão, é quem coloca faz com que as regras sejam cumpridas, né? E exige disciplina. E como que é isso pra você? Pra mim, particularmente, é apaixonante, cara. Todo dia, assim, nesse final de semana eu acordo bem disposto a poder ir apitar, porque é o que eu gosto de fazer. A gente recebe, tem a taxa que recebe, mas a gente é igual jogador de futebol amador, ele vai pelo prazer mesmo em apitar o jogo. Mas aí tem um prazer diferente de jogar futebol e o de apitar. O que te chamou a atenção pra querer ser árbitro? Era o meu sonho de criança. Tá. Quando eu vim da cidade pequena, a cidade chama Anagé, é mais ou menos 50 km de Vitória da Conquista. Eu morava numa área rural, moro aqui, né? Mas eu vim de lá, e lá tinha amistoso. Lá fala juvenil e titular. Tá. Eu jogava juvenil, não era bom o suficiente, aí o titular ninguém queria apitar, porque até hoje é um tabu lá, a pessoa ser árbitro de futebol. Eu ficava pedindo, eu era bem criança, assim, uns 12 anos, 13. E às vezes quando era um time assim, visitante, que era bem tranquilo, eles deixavam. Tá. Aí eu peguei gosto. Aí Foi voluntário, então? Voluntário. Legal. Não acompanhava muita televisão assim pra falar. Foi mais por gosto mesmo de poder participar do jogo, né? No lugar, nessas partidas amistosas, você tinha alguma influência de algum juiz local? Meu padrinho. Legal. Meu padrinho Mazinho, chama lá conhecido como Mazinho de Loura. Ele que apitava o titular, porque assim, a titular é como se fosse a primeira divisão. Os jogos mais pegados, apitava torneio, que valia dinheiro, valia... Aí eu ficava olhando e falei, nossa, aí... Isso no interior da Bahia? Interior. Na cidade. Então ali você já começou os primeiros passos como árbitro. E qual que era a reação dos jogadores? Eles gostavam, respeitavam? Como foi? Lá, como era amistoso, eles procuravam pelo bom senso, né? Pra poder... Nunca apelaram assim. Precisava de alguém pra mediar, né? Legitimar a partida. Sempre tinha um pai, um tio perto, porque às vezes tem um mais alterado, que o futebol, a pessoa mesmo que é conhecido, se altera um pouco. Tá. Aí, às vezes dava até briga, tomava apito. Começo, Tomava o apito? Porque começava a dar briga, né? Tá. Aí pra não dar uma confusão maior, às vezes mais... E nem essas complicações fizeram com que você parasse ou vou tentar ser jogador de novo? Não. Nunca fui bom de bola, assim. Eu gostava de jogar, era viciado de jogar futebol, mas nunca me destaquei jogando bola. Aí eu sempre gostei de conhecer a regra. Eu jogava bola, mas eu conhecia a regra, procurar estudar. Porque eu não sabia, não tinha acesso a celular naquela época, mas eu perguntava a alguém mais velho, assim, mais experiente. Certo. Aí a gente foi aperfeiçoando a cada o tempo. E aí, em que época que você veio pra cá? Eu vim pra Valinhos em 2010. Aí eu fiquei uns 2 anos trabalhando na construção civil, que eu trabalho até hoje, né, na área. E um dia eu tava trabalhando numa obra com meu pai, era ajudante. Falei, pai, eu vou fazer um curso de arbitragem. Aí na hora eu peguei o celular. Aí eu cacei curso de arbitragem, apareceu a Campinas, não fazia ideia onde era Campinas, não conhecia nada. Tá. Aí o pai falou assim, você tá com pouco serviço, vou trabalhar mais, porque assim, eu tava mexendo no celular, com ideia na cabeça, né? Aí ele mandou ir trabalhar mais. Também não questionei não, liguei, um amigo meu hoje que eu conheço, o Cidinho atendeu, fui muito bem atendido pela Liga Campineira. E eles falaram assim, vai começar um curso mês que vem. Já era na hora, pegou a hora certa. Aí eu comecei a fazer o curso, aí fiquei 1 ano, fiz o curso, fiquei 1 ano só bandeirando. O curso é de 1 ano? 6 meses. 6 meses? 6 meses. Só que tem que começar como bandeirinha. O curso você faz, você não consegue fazer nada. Tá. Só as aulas. Aí assim, quando você tá perto de formar, aí eles começam a dar jogos pra você e pegando experiência. Aí eu comecei a trabalhar com o Walter Mariano. Tá. Que é o Walter, da Araí. Aí eu fiquei 1 ano, só fazer assistência.
Era só árbitro assistente. Mesmo pra poder ver os outros mais experientes atuando, pra gente poder ganhar um ritmo de jogo, saber como é que a fulana apita, como é que funciona, cadenciar o jogo, né? Certo. Não é só cumprir a regra, tem que saber como você aplica ela, né? Como aplicar a regra, né? E acompanhar, né? Outro dia aqui na redação surgiu a pergunta: quem que será que precisa exigido mais fisicamente, do árbitro ou o bandeirinha? Mais fisicamente o árbitro. Do árbitro, tá. Porque o árbitro ele corre diagonal, como se um pouco o campo é essa mesa aqui. Aqui desse lado fica um assistente, daquele lado fica o outro. Passa do meio do campo, né? Tá. Aí o árbitro corre a outra Tudo, diagonal toda. Ele tem que correr essa diagonal. Fechar um pouco, pra poder... Quando tiver um lance de perigo na área, ele tá bem posicionado para conseguir ver. Tá. Na nossa área a gente fala de abrir diagonal. Quando você tá correndo atrás do atleta, se tem um lance, você tá atrás do atleta, você não consegue ver o lance. Tá. Você tem que abrir um pouco. Tem que estar numa posição legal. É diagonal. Isso. Porque desse lado lá o assistente tá vendo e do lado de cá o assistente tá vendo. Então você faz diagonal, é tipo você tampando os espaços que o assistente não tá. Tá. É uma técnica de visão de arbitragem. De arbitragem. Ensinada no curso. É isso. Legal. E aí depois que você fez o curso, quando que você apitou a sua primeira partida já como árbitro? É engraçado. Eu tava um jogo em Valinhos. Eu morava aqui, mas eu atuava em Campinas. E teve um jogo da Copa Jupa. O Walter tinha pegado a Copa Jupa. Aí o terceiro jogo eu já tava meio que agoniado, ansioso, né? Pra começar no apito, eu vi que eu era capaz e tal, mas ninguém... Eu só tinha medo. Que eu nunca tive estatura grandão, né? Eu sempre fui um cara pequeno. Aí o João Eduardo falou assim, hoje você vai estrear. Ixi. Era o terceiro jogo, era o jogo das 4 da tarde, o último jogo. Eu não lembro os times que era. Aí eu falei, não, beleza. Também eu sempre fui assim, nunca tive medo de tirada. Aí estreiei. Tava um sol quente no jogo das duas, quando eu peguei no apito 4 horas, o tempo fechou. Começou a chover do nada. Nossa, a estreia diante de uma tempestade. E o sol tava quente. Caramba. Aí os dois assistentes, o Robson e o próprio João, ficou me zoando, tá vendo? Só você estrear e já fechou. Chovendo na entrada já, né? E meu primeiro lance, assim, que eu tive que tomar a decisão foi um pênalti. Já, na área. Primeira falta. Primeira falta já foi? Primeira falta, com 1 minuto de jogo, foi um pênalti. Que fogueira, hein? Mas pra mim foi bom, porque no primeiro lance eu marquei o pênalti. E foi acertado. Os dois times, o cara até pediu desculpa. Eu lembro do lance perfeitamente, o cara escorregou, o pé dele pegou na barriga. Tá. Ele, não, desculpa, foi sem querer, foi pênalti mesmo. Aí eu falei, pô, marquei pênalti, aí ok. Já vai ganhando confiança, né? Eu sei fazer esse negócio. Legal. Isso foi em que ano? 2014. 2014, ano que vem já completa 10 anos. 10 anos. Poxa. E dali em diante você foi apitando amador de Valinhos e outras cidades também? Não, eu comecei em Campinas. Começou em Campinas, tá? A segunda divisão, 2014, e se foi no final, 2015. Na terceira rodada, lá em Valinhos em Campinas tinha o jogo da rádio, era da primeira divisão. Era uma rádio lá, não lembro agora, só que era uma rádio importante. Ela fazia o trabalho que o Adriano faz hoje, que a VV8 faz, que era narrar o jogo. Era a CBN. Na CBN, tá. Que narrava os jogos. Na terceira rodada, o Walter me escalou. Eu vou escalar você, novidade. Eu vou escalar você no jogo da rádio. Tá. Aí eu fiz o jogo da rádio também, fui parcial, tranquilo. E a parte diretiva, se eles têm, às vezes, predileção por um juiz que seja novo, que não tenha tanto contato anterior, né, com os... O Walter mesmo, eu conheço, assim, bastante gente que escala a arbitragem, mas eu trabalhei bastante tempo com o Walter. O Walter tinha uma leitura de jogo, tá. Sabe, assim, essa xícara conta esse... Não, coloca fulano, ele dá conta. Cara, quem ele escalava, eu não... Aí se já aconteceu dele escalar o trio, aí o árbitro fala assim, não, eu vou apitar o segundo jogo, apita seu primeiro. Nós no campo inverter a escala dele. Toda vez que a gente invertia, dava problema. E a gente escutava, ele falava, eu falei, a escala saiu de lá pronta, que eu sabia do jogo e tal. Ele tinha uma leitura assim que era... Sim. Incrível. E da preparação, você falou que fez o curso, né? Que aprendeu as técnicas de arbitragem.
Mas além da parte teórica, quais são os outros requisitos necessários para ser um bom árbitro? Porque, creio que uma delas é a parte física, né? Porque é o ali que não tem direito à substituição. E tem que correr os 90 minutos. E não tem essa de cansar. Às vezes no fim da partida tá cansado, não vai acompanhar tanto o lance, pode perder alguma coisa importante, né? O mais importante do árbitro é a parte física, lógico, mas a parte mental. Mental. Também. Porque né? É muita pressão. Muita pressão, e se o cara não estiver bem mentalmente, ele estraga o jogo. Ele consegue estragar o jogo. Já vi muito, já aconteceu comigo também, no Superveio, de estar com um problema em casa, alguma dívida, algum brigo com a mulher, brigo com a namorada. Algum problema externo da partida, tá? Já, e afetar você dentro de campo porque você não se concentrou na partida. Tá. Porque influi muito. Tem que estar atento os 90 minutos, né? Tipo, às vezes o jogo tá rolando lá e você tá pensando, ai meu Deus, como é que eu vou pagar a parcela do meu carro? E o cara tá se lixando pro jogo, entendeu? Sim. Aí, e se o jogador não tá focado, vai comprometer a performance dele, do time, mas o do juiz vai comprometer o jogo inteiro, né? O jogo inteiro. Às vezes ele expulsa um atleta porque é uma coisa que ele pode relevar. E ele não tá preparado. Tem coisa que ele deixa a coisa passar despercebido por falta de atenção, falta de concentração no jogo. A gente falou das questões de lidar com o emocional que vem fora de campo e as questões emocionais dentro de campo, as pressões das duas partidas, dos dois bancos, da torcida. E aí, como é que faz para pôr as coisas em ordem, né? Eu particularmente, eu prefiro apitar partidas de que tem torcida. Eu me concentro mais, quando tem torcida. Quando tem torcida. Seja eu de assistente, né, bandeirinha, ou de árbitro central. Eu fico mais concentrado. Não que os outros estejam concentrados, mas é um incentivo a mais. E o árbitro, assim, eu particularmente, eu não escuto a torcida, assim... Porque tá concentrado. Focado no jogo. Tá. O emocional, a gente tá focado, conversa com os capitães. Eu até falo pros atletas, porque tem árbitro que fala, não fala comigo, só o capitão. Eu falei, não, qualquer um pode conversar comigo dentro do jogo, porque o jogo é falado. Sim. Não tem como, eu falo pra eles, não tem como colocar uma fita na sua boca. Sim. Se você conversar comigo da educação, a gente vai trocar o jogo inteiro. Agora, se você se alterar, eu tenho que te controlar. Sim. Se você não se controlar, você vai ter que sair. Aí, mas às vezes a gente tem as pessoas que fogem do controle, né? E além do preparo necessário para apitar, né, também tem que ter tem os estilos de arbitragem também, né? Tem uns árbitros que são mais linha dura, tem uns que deixam o jogo rolar um pouco, aí periga um pouco de perder o controle. Qual que você diria que é o seu estilo de arbitragem? O meu nível técnico para apitar é bem lá em cima. Eu sou muito, assim, eu não sou rigoroso. Tá. Eu gosto de aplicar a regra, só que eu deixo o jogo seguir. Uma coisa que eu não gosto é de ficar picando o jogo. Ficar parado no jogo. De segurar, de segurar. Eu deixo o jogo ir. Da lei da vantagem. Da amarelo, entendeu? Só que assim, eu deixo seguir. Não fico picando o jogo, não marco qualquer faltinha. Mas assim, eu sei que a hora de também que esfriar o jogo. Entendeu? Porque tem hora que a gente solta o jogo demais, os caras se empolgam, começam a soltar a caixa de ferramentas, não tá dando. Eu falo dentro de campo, eu falo abertamente, não tá dando. Vocês não querem jogar bola, eu tô deixando o jogo correr, vocês não querem jogar. Então eu vou picar o jogo. Encostou agora é falta. Aí os caras, opa. Tá. Aí a gente vai dosando, entendeu? Boa, legal. Controlando o emocional deles também. Sim. E quando você começou a ver que era isso mesmo, foi ganhando confiança dentro de campo para apitar, sendo solicitado, aí no começo, pelo que você contou, seu pai não era muito favorável, né? Como que a partir da sua ascendência como árbitro, mudou a opinião da sua família, do seu pai, da sua família? Como é que foi? Mudou bastante. Eu comecei em 2014, comecei apitando em Campinas, minha família... Nossa, minha mãe chorava, né? Imagina. Morrendo de medo, ela morava na Bahia, hoje ela mora aqui. Tá. E meu pai sempre morou aqui. Meu pai sempre foi mais na dele, nunca foi de comentar. Mas ele falava, cuidado. Mas minha mãe, oh meu Deus, fazia a oração dela. E em 2016, eu fiz a final da Série Ouro, né?
em Campinas, da primeira divisão. Aí foi bem disputado. Disputei com 3 árbitros, assim, que tava... Os caras já... Poxa, os caras eram renomados. Já tinha o nome deles feito. E eu briguei de igual para igual com eles. E Deus me abençoou que eu fiz a final. E aí eu decidi então, falei, nossa, é isso mesmo. Esse foi o jogo mais importante que você apitou? Foi. Mais de um cacete mais importante, assim. E atualmente você tá apitando em que lugar e quais competições? Eu tô apitando, na verdade, na cidade inteira. Valinhos, Vinhedo, Hortolândia, Santa Bárbara, Mombuca, Itu, Bragança Paulista. Você encontra realidades muito diferentes, mesmo sendo em todos, sendo no nível amador, mas de estrutura, bastante. A gente fala assim, futebol amador, mas hoje tem time amador que tem estrutura melhor que o profissional. Tá. E tem lugar que cai muito. Tem lugar que a gente troca no meio, atrás de um carro. Putz, que não tem nenhum vestiário. Não tem vestiário. A maioria assim. Eu tô sendo, como é que se diz? Desculpa, agora fugiu, mas assim, bastante lugar que você vai que você não tem nenhum vestiário pra você trocar. Às vezes nem os times tem. Já fui em campo que tinha barraco de madeira, que eles improvisaram, que é na periferia das cidades. Sim. Mas tem estrutura de time de futebol amador que tem time que beira time da Série B. Da Série B do profissional. Tem time da Série C que não alcança. Tá. Tem time que gasta 80, 100 mil pra ser campeão amador. E aqui da estrutura de Valinhos, como você considera? Se é boa, se tem que melhorar, se tá melhor do que em vários lugares? Não, Valinhos é uma cidade bem... É um amador que é bem disputado. Sim. E a minha opinião pessoal é que, assim, a secretaria deveria abrir mais vagas para poder trazer atletas de fora. Tá. Porque assim, aí você pode reforçar seu time, né? Trazer um jogador mais específico, abrir 2, 3 vagas, não sei, começar a fazer um teste. Porque assim, hoje aqui só pode quem tem vínculo na cidade. Tá. Aí deveria abrir mais. Na minha opinião, né? Sim. Aí você deixar um campeonato mais disputado. E a gente falou da sua partida que foi que você considerou a mais importante, né? Qual que foi a mais difícil? A mais difícil foi o dia que eu apanhei. Aqui na realidade, pergunta se ele já apanhou alguma vez. Tem vídeo. Caramba. E assim, não foi um lance que eu errei. Os caras estavam dispostos a bater em qualquer um que fosse lá. Eu tava no dia errado. Onde que foi? Campinas. Lá no DIC. No DIC? No DIC, sim. Tá. E o cara deu um pontapé por trás, já tinha expulsado um, pelo mesmo motivo. O cara deu um pontapé por trás, eu dei amarelo e deu vermelho. Aí nisso, 7 jogadores correram atrás. Ainda bem que tinha um outro time lá, fizeram um cerco lá, caíram em cima de mim, me protegeram, mas ainda apanhei bastante ainda. Eu não posso citar fonte, mas é uma fonte confiável do esporte da região aqui da cidade, que falava horrores do amador de Campinas, principalmente quando eram jogos disputados, assim, onde tinha umas... me contou assim, de disputa de pênalti, que o cara ou ele chutava pra fora ou a família dele tava ali no canto, assim. Já. Campinas é verdade? Campinas é conhecido, Campinas tem... O cara era obrigado a errar o pênalti. Hoje mudou, assim, bastante. Não vou falar que não existe. Existe. Ainda existe? Ainda existe, tá. Mas assim, mudou bastante. Porque... Eu particularmente gosto de estar em Campinas. É mais desafiador. É bem mais disputado. Tá. O campeonato é mais disputado, só tem jogadores bons. Só que assim, você tem que saber onde você vai também. Tipo assim, eu apito o municipal, a Copa Metropolitana, que é organizada pela Liga. Tem os campeonatos paralelos, que é as copinhas que eles fazem, eu não vou. Você pode pagar rio de dinheiro, eu não vou lá. E depois da agressão, conseguiu o jogo? O que aconteceu? Não, eu não consegui terminar o jogo. E também não tem como, né? Mas eles chegaram de soco, pontapé. E foram 7 batendo. Foi 7. E aí ninguém tomou uma providência, nada? Não, porque... Deixa o juiz apanhar. O time adversário que me salvou, esse time matado lá. Adversário, tá? Olha isso. E teve um menino que me pegou, colocou no carro, deixou longe. Não, você fica aqui, pelo amor de Deus. Tá. Dependeu da solidariedade do outro time. Só tinha eu lá, assim. Ela não apertando sozinho, mas os outros 2 bandeiras faziam o quê? Tinha 25 atletas. Caramba. Essa foi a vez que deu pior, assim, né? Foi um fato lamentável. Tá. E eles também perguntaram aqui, né? Pergunta se tem alguma coisa. Não tem nada de VAR, né? Não usa. O amador não usa. A gente usa. Mas qual a sua opinião sobre o VAR em si?
Ah, não, o VAR veio pra legitimar o resultado, né? Tá. Que a gente via bastante polêmica, que anos, né? Decidia, os erros decidiam campeonato. E tinha bastante, né? Hoje não, hoje o VAR porque assim, a ferramenta tá aqui. Só que assim, quem manuseia a ferramenta é um ser humano. O ser humano é falho. Ele não vai acertar 100%. Sim. Mas quando tem um erro, você vê que é um erro. Aquele lance do Vasco, Palmeiras, o Galo do Vasco. Foi um erro, pronto, já tá procurando ajeitar. Mas antigamente decidia o campeonato. Eu sou flamenguista. Do lance, o Flamengo 2000, acho que foi 14 ou 15. O Marcelo hoje estava impedido no escanteio. No escanteio não tem impedimento, mas na bola que voltou de cabeça, o Marcelo estava em posição de impedimento, ele fez o gol de empate. O Flamengo tinha ganhado o primeiro jogo. Aí decidiu um campeonato. E vários outros, né? Começou a ser usado em 2018 na Copa. 2018, né? Falando em impedimento, qual o tipo de lance que você acha mais complicado de marcar? Se é falta, pênalti, impedimento? Impedimento é mais o bandeirinha, né? Mas qual o tipo de lance que você acha que é mais suscetível de errar? O árbitro errar mais? É o pênalti, né? O pênalti, tá. O Arnaldo César Coelho, ele falava que a grande área é o cemitério dos árbitros. Boa. Ele falava, porque assim, igual eu falei, o ser humano, ele é sujeito ao erro. Sim. Às vezes tem um toque, aconteceu em Hortolândia, na semifinal agora, eu não conheço o árbitro, da empresa a gente trabalha com a Joca, na semifinal, o atleta John Lennon simulou um pênalti, como eu falei, o árbitro não estava na diagonal, o zagueiro fez um movimento, só que ficou uns 10 centímetros para pegar no atleta. O John Lennon caiu e ele marcou pênalti. Porra, John Lennon. Honra o nome, John Lennon. Honra esse nome aí. Aí deu uma bafafá e tava tendo o Ed da live, tava fazendo jogo ao vivo. Aí na imagem mostrou, mas só que assim, não tem VAR. Ele tá filmando o jogo, fazendo a cobertura do jogo, mas ele não pode interferir na decisão do árbitro. O árbitro não pode ter interferência externa. Sim. Aí deu o bafafá lá e teve que ir pra julgamento. A semifinal foi decidida no julgamento. Eu ia perguntar sobre esse aspecto do... que você bem citou, né? A ordem e a disciplina da partida é determinada pelo árbitro, que é um ser humano e está suscetível a erro. Mas entre as várias atribuições do árbitro para manter essa ordem em campo, ele tem que ter essa sensibilidade e ao mesmo tempo ficar veiaco, vai dizer assim, com a malandragem dos jogadores, que é um esporte que tenta se ganhar vantagem o tempo todo, nem que se tiver que dissimular, que, né, se jogar na área, o tempo todo lida com... Eu não gosto do termo malandragem porque aí já passa da malandragem, porque malandragem vai até certo ponto, aí já é desonestidade mesmo, né? E como que você lida com isso? Com essa parte mais de simulações, de se jogar... Não, igual eu falei, dentro de campo eu converso muito com os atletas. O jogo tá rolando lá, eu tô conversando. Quando eu vejo que o atleta tá querendo simular e tá querendo criar uma vantagem sobre tal situação, se é um lance que eu vejo que ele tá muito, eu já chego do amarelo. Tá, pra divertir, ó, não vem com graça. Mas quando eu vejo que é uma coisinha que ele tá tentando pra ver se eu vou cair, eu já chego nele e falar, beleza, você quer me vender então pra torcida? Beleza. Tá, eles fazem isso pra jogar a torcida e ficar contra o árbitro, olha isso. Pra inflamar o jogo. Sim. E beleza, eu faço assim pra ele, você quer me vender pra torcida, né? Beleza. Aí o cara, não, professor, não, beleza, com o time não falo mais, não tenho mais ideia pra trocar com você. Olha isso. Eu não sei, você aguentar dentro de campo pro árbitro não é 90 minutos, né? Deve ser uns 200, 300 minutos. Depende do jogo. Tá. Depende do jogo, porque assim, tem jogo que o jogo tá pegado mesmo, o jogo tá bom, vira 30 minutos. Os 90 rápido. Vira 30. Tá. Você solta o jogo, quando você olha, tá com 45. Já acabou. Mas tem jogo que o jogo é ruim, você solta o jogo, passou o final de semana, e você olha no relógio e tá com 5 minutos. Outro aspecto, além dos pontos, né? O que é mais difícil apitar de falta e tal, é os acréscimos. Como, vamos por isso, é subjetivo? Você faz uma conta lá, vou dar 2, 3, 4 minutos de acréscimo. Normalmente não vai agradar, todo mundo discute. Pô, deu tempo de mais, deu tempo de menos. Como é que você faz essa parte dos acréscimos? Tem uma frase também, eu não vou lembrar agora de quem é essa frase, que acréscimo não consagra árbitro. Não consagra? Não. É, né? Uma parte meio... A merda só acontece nos acréscimos.
O jogo tá de boa os 90 minutos. Ali você é que deu vai. um de acréscimo, você esquece. Um a mais, né? Que deveria. O BO vai acontecer naquele 1 minuto. Se tiver empatado, alguém fizer um gol nessa hora aí, é culpa do juiz. Já acontece bastante. Mas assim, o árbitro tem que ter a leitura do jogo, né? A principal leitura do jogo, pra saber se o atleta tá gastando tempo, substituição. A gente faz eu mesmo trabalho com 2 relógios. Tá. Só que assim, aí eu não paro nos relógios, nenhum dos dois. Como que você opera os dois? Que você É porque faz? assim, o árbitro tem 2 relógios, porque eu nunca sei quando vai acabar a bateria do meu relógio. Eu tenho outro de reserva. Tá. Porque assim, é muito azar acabar a bateria dos dois naquele mesmo momento. Mas assim, eu olho, eu vejo que o atleta caiu, eu vejo que ele vai fazer cera, eu olho. Tá com 25. Naquele levantar eu olho, 26. Opa, bom. Eu guardei um. Tá. Aconteceu outro lance, enrolou. Ficou 30 segundos. Eu vou somando. Entendeu? Teve alguma coisa assim engraçada que aconteceu? A coisa mais engraçada. Uma das. Eu sei que imprevistos acontecem, né? Seja de uniforme, seja de alguma coisa que você realmente esqueceu o cartão no vestiário. Falou, ô juiz, esqueceu o cartão no vestiário. Alguma coisa engraçada. Já. Lá em Campinas. Eu tava fazendo o jogo da Copa. Não, no Amador de Campinas, segunda divisão. E eu fui expulsar um atleta. E cadê? Aí a Luciana França, amiga minha, ela era assistente, ela fez o primeiro jogo, era uma semifinal. Ela fez o primeiro jogo e ficou assistindo nós. Aí ela tava com a chave, nossa, que nossas coisas, ficou lá no vestiário, lá no Corinthians. Lá na Rui Rodrigues. Aí eu fui expulsar o cara, do tamanho de 2 metros e tanto. Aí eu... Aí o João Nascimento, o assistente federado hoje. Aí ele olhou pra mim assim, João Nascimento olhou pra mim assim, cadê o cartão? Eu, ô Lu, busca meu cartão lá. Ufa. Aí eu falei pro rapaz, você quer esperar o cartão? Você vai sair. Porque eu vou te expulsar. Ele, não vai atrapalhar o jogo não, foi falta. Pá. E foi embora. Mas, assim, acabou sendo compreensível. É eterna. Tá. É melhor até pra ele, né, Bruno? Já compreensível. E você sabe por que existe o cartão amarelo e o cartão vermelho? Por favor, explique. É por causa de linguagem, idioma, né? Foi na Copa, se eu não me engano, de 66. É um jogo entre a Argentina e Inglaterra. Tá. Aí colocaram um árbitro italiano pra apitar. Ele expulsou um jogador que naquela época não existia cartão. Não tinha o cartão ainda, tá. 66. 66. A Copa da Argentina, se não me engano, a gente foi campeão, foi na Argentina mesmo. O árbitro italiano expulsou o zagueiro da Argentina. 66 foi a Inglaterra. Foi Inglaterra? Inglaterra. Então foi essa Copa aí. Aí expulsou. Tá. Aí falou, tá expulso, mas falou nem de idioma não dele. tinha... O cara falava espanhol. Aí a FIFA... Pra criar uma linguagem universal. Vamos ter que inventar 2 cores aí que seja padrão mundial, que sabe que o yellow card, né? Que é o amarelo, e red card expulsa. Tá. Aí inventaram o cartão amarelo, que é o yellow card, que é o cartão amarelo, e o red card, mas baseado no semáforo. Essas cores veio do semáforo, que é amarelo atenção, e o vermelho. Boa, ótimo. Aí ficou mundialmente depois da Copa de 70. O apito, quando que foi introduzido o apito? Não lembro. Mas também foi legal você contar isso dos cartões, porque às vezes as pessoas imaginam que todas as regras que existem hoje vieram todas juntas. Não, vieram pouco a pouco, né? Das regras... Tem uma base de estudo, né? Tipo, tirar a camisa. A camisa, o atleta já aposentou há pouco tempo, que inventou o carro dele. Na Champions League, o Fulham, jogando pelo Manchester United, ele fez o gol e tirou a camisa, só que a camisa lá era frio, era aquelas de térmica. E era muito ruim pra colocar, porque ela era tipo 2 peles. Aí ele correu 17 segundos atrás de um atleta sem camisa. E o árbitro não podia fazer nada, que não tava na regra. Aí depois a FIFA, entendeu? Vamos advertir o amarelo aí, porque não pode correr, né? A FIFA vai vendo o que vai acontecendo, tiver uma pessoa inusitada, ela vai vendo uma regra pra poder... E hoje é pro nível de cartão amarelo, se tirar a camisa na comemoração e tal, né? Eu também acho, por exemplo, se eu fosse patrocinador de um time, no maior momento de glória que o cara marcou o gol, ele tira a camisa e não mostra a minha marca, eu também ia ficar puto. Também teve esse caso aí, e as empresas também que
ela convenharam com a FIFA e falou assim, vou parar de patrocinar vocês. Então, exatamente. Faz um gol, o cara tira a camisa, qual é o maior espetáculo? A câmera focar em quem? Então, é o momento dele, né? Aí vai lá, mas... E outras, falando em regras ainda, a gente colocando, né, que as regras que existem hoje, elas foram sendo complementadas aos poucos. Tem alguma que você acha que deveria cair ou institucionalizar alguma regra nova no futebol? Não, cara, eu falo pra você, o futebol é bem completo. Tá. É o único esporte que você tem toda explicação para todas as coisas que acontecem. Sim. É difícil falar pra você que tem que inventar alguma coisa nova, porque... Tem que cumprir, né? Tem que cumprir o que já tem. Que nem as leis do Brasil, né? Tem regras que é difícil de acontecer. Igual o atleta pegar de frente da área, se ele recuar pro goleiro de cabeça, pode pegar com a mão. Se ele levantar a bola com o pé e jogar de cabeça, é uma conduta desportiva. Então, entendeu? Então, são coisinhas que é difícil você vai ver. Então, não tem como vai inventar. Minha prima esse dia falou pra mim, o meu professor falou que vai mudar a regra, que vai ser, não sei quanto tempo de 20, que vai ser separado, vai acabar com o futebol. Você está com quantos anos? Tô com 30. A vida esportiva, o árbitro é um esportista também, né? Ela costuma ser um pouco mais longa que a do jogador, ou não? Tem jogador um pouquinho mais, né? E como você cuida da parte tanto psicológica, que você falou que precisa muito, né? Entrar concentrado, mas durante a partida também manter a concentração, né? E a parte física, como primeira parte psicológica, você faz alguma terapia, faz algum trabalho externo? Eu procuro estudar muito. Estudar, tá. Estudar a regra, ficar sempre 100% atualizado. Não só o que está escrito, mas como aplicar essa regra. Assistir muito o futebol, ver como é que o árbitro aplica a lei da vantagem. E também não me preocupar, dormir bem a noite anterior do jogo. Que é como se fossem uns cuidados parecidos com os dos jogadores, né? E da parte física, qual é o preparo que você segue algum treinamento específico? Tem que treinar, né? Senão você fica pra trás. Você corre quanto? Em média, quanto que corre numa partida? O árbitro de futebol, ele no amador, eu particularmente eu corro uns 8, 10 km por jogo. 8, 10 km por jogo. Chovendo, estando 40 graus. Depende do jogo, porque assim, tem jogo que você não corre 2, 3, porque o jogo é muito chutão, tipo, você pegar, não desmerecendo, mas um jogo da terceira divisão. Os atletas não tem muito aquela noção de dominar a bola, sair tocando. É mais chutão. É chutão. Você vai ficar correndo, você vai chutar a bola pra cá, você para no meio e sabe que a bola vai voltar. Primeira divisão não, primeira divisão já são 11 atletas de cada lado mais qualificados. Os caras vão rodar a bola. Aí você tem que ficar correndo, tá em cima do lance. Porque se você vacilar, você pega. E de acordo com a graduação, terceira, segunda, primeira divisão, tende a ficar mais difícil pro árbitro? Tipo, jogo de terceira é mais difícil ou menos difícil para apitar em relação à segunda, primeira divisão? A pressão em cima do árbitro? Você fala pressão, assim, tem a pressão sobre o árbitro. A primeira divisão, né? Primeira é mais difícil. A primeira divisão é mais... Mas assim, questão de dificuldade no jogo, a terceira é pior. A terceirinha. A dificuldade de aplicação das regras. A terceirinha é pior. Porque tem muito atleta, tem muita terceirinha, igual eu tô falando, não tô desmerecendo. Mas tem muito atleta que não tem noção nenhuma. O cara vai dar uma entrada em você, ele dá um carrinho, ele te aleja. Pra ele tá disputando a bola. Na terceira eles fazem isso, puxa. Aí você tem que ter um cuidado na jogada mais ríspida. Na primeira não, primeiro o cara já sabe, entendeu? Já sabe, mesmo que ele vai pegar. Sim. Já tem experiência, chega mas ele já sabe. Tá. Entendeu? E os caras, na terceira, ao canto. E assim, outro dia, não lembro que jogo que foi que teve, que o cara... Lembra o lateral esquerdo que foi do Real Madrid lá, que ele foi disputar uma bola e a perna do cara... O Marcelo, né? Isso. O Marcelo foi contra o... Oh, meu Deus, foi contra o Olímpia, não, foi contra o... Foi na Argentina. Não vou lembrar o atleta. Foi na Libertadores? Foi na Libertadores, né? Você testemunhou algum caso assim? Eu tava assistindo o jogo ao vivo. O Marcelo. Já. Que o atleta se machucou feio, assim? Aonde que foi? O que aconteceu? Já aconteceu 2 vezes. Eu tava jogando. Foi no campo do Macuco, lá no Palmeirinha. Tá. O
cara quebrou a perna, o cara foi travar a bola, aí ele chutou, aprendeu a grama, fratura exposta, e a outra vez foi no Nobre, cara. Eu tava apitando o jogo, primeira rodada da segunda divisão de Campinas, uma disputa também, o cara encostou, a bola foi travar, trincou o tornozelo do cara, fratura exposta. Nossa, fratura exposta ali. Teve que vir E o bombeiro. clima do jogo cai Tem mais abruptamente, né? Não tem mais. Tá. Não tem, ninguém Porque tem mais ali, escola. independente de rivalidade, né? Pela ocupação em comum de ser jogador, acho que fica uma certa. Tem que ficar uma certa solidariedade. Né? Em Campinas os bombeiros veio rápido. Tá. Cerca nos 20 minutos chegou, Bom. removeu o atleta, mas a gente fechou todo mundo no meio do campo e fez oração pra ele. Encerrou o jogo. Aí os dois times já estavam acabando o jogo, já tinha passado de 75%. Aí o jogo foi empate, mas assim, o clima é de velório mesmo. É como se tivesse morrido alguém ali que não tem mais aquele ânimo pra Imagino, jogar. sim. O ideal é lógico que infelizmente a gente não tem ambulâncias disponíveis, né? Para cada. Acho que o ideal é tá tendo uma partida, tem que ter uma ambulância ali. Deveria Só ser. que não tem ambulância disponível, né? Deveria ser lei. Né? Deveria ter. Igual o caso do João lá, não sei se você ficou sabendo lá no São Bento. Então, repercutiu o caso dele. Ainda bem que ele se salvou, não ficou com Que sequela. ficou em coma, né? Ah, sim, a gente noticiou bastante. Aqui custa uma vida. Se tem uma ambulância em campo, entendeu? Já ia, né? Não ia... Tem campeonato que só começa com ambulância. Tá, nas seria, regiões. isso teria que ser até institucionalizado, sabe? Eu acho uma coisa que deveria melhorar. Você chegou a comentar de uma bandeirinha, e qual que é a sua visão, sua opinião sobre a participação das mulheres? Não sei se já tem como árbitro, tô por fora, mas como bandeirinha tem, né? Das mulheres apitando. Tem. Qual que é a sua visão? Algumas delas já podem estar preparadas, porque além da questão física, né? Também, talvez é diferente a pressão que os jogadores vão fazer num árbitro. Aí quando eles vão ver que é mulher, talvez eles vão dizer assim, vão folgar mais, né? E como que você vê essa questão das mulheres apitando? Ah, tem bastante. Tem bastante, a gente pensa que não, mas bastante E mulher bem profissionais. assistente. E tem mulher apitando. Legal. Também tem no amador? Tem Legal. a Roberta. Alberta a Roberta aqui. Maia. Roberta. Hoje ela mora em Sumaré. Mas Ah. você precisa ver ela apitando. Ela apita melhor do que muito árbitro profissional de Série A. E põe porque tem isso, né? Às vezes o cara vai achar, mulher que tá apitando, vou, né? E ela põe A Robertinha é põe brava. na linha. Ela é brava. Fala Robertinha assim, mas carinho, mas ela é bem grandona. Tá. Ela é bem. Dá quase duas de mim. Ela é brava. Brava assim, ela sabe a regra assim como ninguém. Tá. E ela. Porque acho que é mais exigido delas, né? Até pela questão do preconceito, tudo. Então elas acho que se elas conseguem entrar, elas vão estar super preparadas. Teve um jogo assim, que eu dou risada, que tem lance que a gente dá risada assim depois do jogo. A gente tava no vestiário lá, ela apitando o jogo, 2 atletas, começou a brigar entre eles. Não foi nada com a arbitragem. E eu fazendo assistência pra ela. Eu tinha apitado o primeiro jogo, fazer assistência pra ela. Os dois começaram a bater boca e brigar. Ela chegou, amarelo pra você e amarelo pra você. Não tem nem conversa. Aí, no que ela foi anotar o cartão aqui, um desavisado lá falou assim: isso aqui dá pra botar mulher pra apitar. Puta. Ela toma o vermelho pra você. Não tem. O cara ficou 1 minuto em campo, assim, olhando pra cara dela, parado, estático. Sem reação. Tá. Aí o cara ficou assim. Aí, naquele foi ameaçar, mas acho que ele foi pedir desculpa pra ela. O time nem deixou. Não, sai fora, sai. Porque já atrapalhou fez bastante. Eu vi que ele não foi pra agredir ela, assim, naquele. Ele só fez menção de ir. Acho que ele ia pedir desculpa. Também não sei, né? Mas o time, não, Aí já tarde demais, né? Ali já. Aí acabou o jogo, ele veio, desculpa. Tá. Eu tô errado. Ela, sai fora. Elas devem ouvir muito disso. Ouve. E da torcida, você garante que você não ouve? Você fica tão concentrado que não ouve os elogios da torcida? Às vezes a gente escuta, mas assim, é bem relativo. Não deixa afetar. Não. Tá. Já acontece de jogador querer invadir, soltar rojão. A última agora, eu tava lá em Santa Bárbara, esse final de semana passado. Eu fui bandeirar o primeiro jogo, o time lá tinha uma torcidinha. Tava assim, ia ficar bem atrás onde eu ia correr o percurso ali. Uhum. Aí eu vi que eram mais mulheres, tinha muitas mulheres. Aí eu falei, vocês ficou sabendo? Eu direção me posicionando. As mulheres, não. Eu falei, é proibido xingar o bandeira, viu?
Por quê? As pessoas querem alguma lei, né? Eu falei, não, porque eu sou sentimental, eu fico triste. Ah, beleza. Aí pronto, elas nem me xingaram, os caras brincando comigo lá, mas não é toda hora que dá pra brincar com você, tem que ficar sério. Outro assunto polêmico é a questão dos XBet da vida, aí teve alguns escândalos, não lembro em qual divisão, no Goiás, né? De manipulação do resultado da partida, de gente apostando, e aí isso acaba influenciando na autoridade máxima em campo, que é o árbitro, e só que mediante interesses comerciais externos, de aposta, que né, acaba denegrindo um pouco a legitimidade dos resultados e da próprio desenrolar dos jogos, né? Qual a sua opinião sobre essas questões que aconteceram há pouco tempo aí, né? Acontece, né? Bastante. E teve os casos aí no Brasil aí. Na Bolívia agora, essa semana, o campeonato foi cancelado. Por causa disso. Tava envolvido cartola, atleta, dirigente, árbitros lá também. Tava todo mundo. Cancelou o campeonato. E é bem assim, as apostas tá aí. Tá. E aposta quem quiser, vende quem quiser. Eu até comentei com meus primeiros esses dias. No Brasil, a pessoa fica falando, juiz é ladrão, juiz rouba, não sei o que, né? Tem essa cultura Sim. Mas teve vários casos no Brasil, no futebol profissional, que descobriu vários atletas. Não teve nenhum árbitro mencionado em esquema de aposta. O árbitro não tinha atleta. Diretor, tal, atleta e tal. Comissão, as coisas, mas não teve a parte de arbitragem não tava... teve nem escândalo de árbitro. Tá. Então acho que é bem relativo, né? Não, tem que ponderar quem são os envolvidos. Por isso que eu coloquei que afeta a autoridade do campo, que é o árbitro. E porque se isso começa de fora, né? É uma tentativa de deslegitimar a atuação do árbitro, né? E no Campeonato Brasileiro, exemplo, os caras da Série A que tá envolvido no esquema, mais bobinho ali ganha 50 mil por mês. Mais bobinho. Que isso? O árbitro ganha 3.500, 4.000 por partida, Série A. Aí nesse caso, se fosse por ver por valores, quem que ia se vender? Sim. O árbitro. Não, mas os caras aqui... complicado, né? E antes que eu esqueça aqui, né? Agradecer o Adriano, né? O Adriano Souza, ele que indicou o Julivan para entrevista, né? Que o Adriano também ele é árbitro, mas ele não tá apitando mais. Agora ele tá narrando futebol, né? No Amador de Vinhedo. É um ótimo narrador. Olha lá. E aí eu perguntei, ele de pronto já indicou o Julivan, que também de pronto atendeu foi disponível aí pra gente fazer a entrevista. Pra gente concluir, agradeço a presença, né? Perguntar quais são os próximos objetivos enquanto árbitro, né? Se vai dar mais jogos aqui, o ano que vem você completa 10 anos de arbitragem. E o que você pretende nessa atuação? Eu agradeço, né, o convite de vocês, agradeço ao Adriano também pela confiança. Sim. Né, no meu trabalho e também ter indicado vocês aqui. Tô muito orgulhoso, já tô planejando a festinha aí pro ano que vem, né? Boa! Então, pros meus familiares, pra quem me apoiou. É uma profissão dificílima. E hoje eu sou conhecido, assim, você perguntar a Julivan ou o juiz. Mas você ainda trabalha na construção civil? Trabalho, hoje eu sou eletricista. Tá. Mas assim, onde eu vou, o pessoal me conhece como árbitro, porque assim, eu não posto muito o meu trabalho particular, mas o futebol, né? E sou muito feliz, muito orgulhoso da profissão que eu escolhi pra mim. E queria dar um feliz dias do árbitro, né? Pra todos os meus amigos aí. E eu sei o quanto é difícil e o quanto é prazeroso também. E o plano do futuro aí é me focar cada vez mais e melhorar, né? Porque todo dia a gente tem que melhorar. Acho que daqui uns 15 anos eu paro. Se alguém quiser te solicitar para arbitragem ou para o seu serviço de eletricista, também se você quiser deixar algum contato, fique à vontade. Beleza. É só chamar na rede social. Na rede social. Julivan Moraes. Julivan Moraes, com I, né? Isso. Julivan Moraes. Obrigadão, juiz. Obrigadão. Valeu. Valeu.